Quando o bebê não mexe? Olha só, vamos falar da prática, do dia a dia. É muito comum os casais grávidos chegarem e falar assim, meu bebê nem mexe ainda. Isso por volta da 15ª, 16ª semana. E aí, automaticamente, eu faço o convite para o casal. Lembra como que foi o seu ultrassom do primeiro morfológico ali de 12 semanas? Ah, sim, doutora. E o bebê? Estava quietinho? Não, doutora. A senhora acredita que foi difícil para a ultrassonografista conseguir fazer as medidas porque mexiam muito? Eu falo exatamente isso. O bebê, ele tem os movimentos, só que nem sempre a mamãe vai perceber quando está no início. Na verdade, essa percepção do movimento do bebê, ela vai ser mais perceptível depois da 16ª semana de gestação, mas não são para todas as mamães. Isso é mais comum para aquela mamãe que já teve a experiência de ficar gestante anteriormente. Para a primigesta, para aquela mulher que está grávida pela primeira vez, pela própria inexperiência da gestação e por ser o seu músculo reto abdominal mais firme, é usual que essa gestante que está grávida pela primeira vez começa a perceber a movimentação do seu bebê mais para frente, por volta aí da 20ª ou da 22ª semana de gestação, embora o bebê esteja mexendo o tempo todo, como ela mesma percebeu lá no ultrassom do primeiro trimestre. Eu costumo brincar com o casal que é como se fosse comparando a gestação, o útero, o bebê, como se fosse um peixinho no aquário. Então, lá no início, o bebê é pequeno, a barriga, o útero está numa quantidade de volume maior, há o movimento, o peixinho movimenta, mas não há essa percepção. Mas o bebê vai crescendo, é como se o peixinho fosse crescendo e o aquário não crescesse na mesma proporção. Então, os movimentos vão ficando mais perceptíveis. Outro fato legal, bem prático do consultório, é com relação à movimentação do bebê. Há bebê que mexe mais, outros que mexem menos. Isso é do padrão e é interessante a mamãe saber isso. Não fazer uma comparação de que está mexendo menos, então o bebê que tem um risco de ter um problema de saúde porque o outro bebê dela, da gestação anterior, mexia mais. Eu costumo falar que isso é incrível, que nós seres humanos já temos nosso jeito de ser, já desde a forma intrauterina. Cada um já é no seu estilo. Realmente há bebês que mexem mais, outros que mexem menos, mas aí eu vou acompanhar o padrão. Eu já sei que o meu mexe mais de manhã ou outros mais à tarde, ou o meu bebê ele movimenta menos do que o anterior, mas esse é o padrão do bebê, tá? É fato que é muito comum o relato das gestantes que à noite elas percebem a movimentação mais frequente. Talvez porque durante a noite a mamãe ela está mais relaxada, mais tranquila. Então realmente é muito comum que elas percebam essa movimentação mais frequente no período noturno. Isso é fato, é muito comum mesmo. Quando é que eu devo ficar preocupada com relação ao movimento do meu bebê? Primeiro, uma gestação de risco. Paciente que é hipertensa, paciente que tem diabetes, pré-eclâmpsia, paciente que tem algum problema ali que o próprio está acompanhando com ultrassonografia e que a restrição do crescimento, o bebê está com crescimento restrito, não está ganhando peso naquela proporção que deveria, são mães que devem ficar um pouco mais em observação. Não precisa, eu costumo brincar com elas também, parar de respirar de tão alerta, mas manter um padrão de observação de uma forma mais eficiente. O bebê ele deve mexer pela manhã, ele deve mexer à tarde, mexer à noite. Então, se a mamãe observou que está mexendo muito pouco ou que não mexeu até determinada hora da manhã, então vamos fazer alguma coisa. O que nós podemos fazer? A gente pode caminhar, pode alimentar alguma coisa, pode ficar deitada, pode conversar com o bebê, movimentar a barriga, dá um prazo ali, 2 horas, o bebê continua sem mexer, olha, vamos buscar o serviço de atendimento, fazer contato com o obstetra. Aliás, eu penso que sempre na dúvida você deve acionar o seu obstetra, tá? Mas se o bebê é um bebê que normalmente a mãe não tem fator de risco, ele tem uma movimentação bacana, legal, e foi só por um momento, meia hora, 1 hora, faça esses exercícios que eu falei, tenha cautela, observe que possivelmente na grande maioria das vezes vai voltar a movimentar. Então, de uma forma geral, restringiu muito a movimentação ou não está movimentando, analise, faça contato com o obstetra, faça esses movimentos, dá um prazo, não mexeu ainda, é melhor certificar. Bom, fica essa dica para você, um beijo e até a próxima.